Então, o canal tem uma comentadora assídua, nem sempre eu aprovo os comentários dela, mas teve um comentário interessante sobre o vídeo do materialismo, que ela falou: o vazio é forma, a forma é vazio, total vacuidade, tudo é assim. Como fica fazer prática em prol dos seres sencientes? E o mérito? O mérito fica na vacuidade também? Então, essa Silvia Freitas, eu nem sempre aprovo os comentários dela, que às vezes é um pouco inconveniente, às vezes parece que ela tá comentando o título, não assistiu o vídeo, mas acho que sobre esse aí tem alguma coisa a dizer, né? Bom, vamos lembrar então, no vídeo da vacuidade, uma frase muito importante do Nagarjuna. Nagarjuna disse: aqueles que entendem a vacuidade incorretamente são incorrigíveis. Então, entender vacuidade não é de uma hora para outra, né? E a palavra vazio, e muitas vezes o que se fala sobre vacuidade, leva ao entendimento incorreto, né? Então, hoje em dia, se você vai perceber, a maioria dos professores contemporâneos do budismo, eles quando tem que ensinar um texto, como o Prajnaparamita, daí eles falam em vacuidade, ou quando estão falando de caminho do meio, né? Mas em palestras abertas, não se usa a palavra vazio, porque a palavra vazio causa mais confusão do que ilustra o ensinamento budista, né? Mas como a gente está aí para esclarecer mesmo, então, novamente, né? Bom, em primeiro lugar, ela conta a materialidade, daí falou da forma. Então, não sei se ela assistiu o vídeo, mas no vídeo eu falo que a palavra forma, como é usado nos 5 skandhas, como está ali nessa citação famosa assim do Sutra do Coração, no Prajnaparamita, que diz: forma é vazio, vazio é forma, forma nada mais é do que vazio, vazio nada mais é do que forma, certo? Então, mas não é só isso, porque é uma fórmula que vale para os 5 skandhas, então ele está dando o exemplo com o primeiro skandha, né? Então, forma, percepção, formação mental, consciência, sensação. Cada uma desses skandhas é vazio, e o vazio é cada um desses skandhas. Então, é muito importante fazer a fórmula de ida e a fórmula de volta, né? Então, a forma é vacuidade, mas a vacuidade é forma, né? Importante dizer, a vacuidade é forma. Senão cai no extremo do niilismo. Se a pessoa diz que forma é vacuidade, esquece que vacuidade é forma, aí ela cai no extremo do niilismo. Se ela só diz o oposto, ela não diz que forma é vacuidade, ela diz só que vacuidade é forma, daí ela cai no extremo do eternalismo. Então são 4 extremos, né? Que se evita cair. Afirmação, negação, ambos e nenhum. Então, não é, tanto é quanto não é, nem não é. Né? Então, com relação... o que se quer dizer por vacuidade, né, como eu estava dizendo no vídeo sobre o assunto, está diretamente ligado com interdependência. Né? Pode ver o vídeo da interdependência também. Então, quando a gente fala em interdependência, a gente fala em mérito, a gente fala em karma, ou algumas vezes a gente diz o aspecto relativo. Então, tem uma união do aspecto relativo com o aspecto absoluto. O aspecto absoluto é uma liberdade perante a qualquer fixação, e o aspecto relativo são discriminações, né? Coisas que ocorrem umas com relação às outras. Algumas vezes se diz, é só porque as coisas são vazias que pode haver karma. É só porque as coisas são vazias que pode haver benefício aos seres. É só porque as coisas são vazias que as coisas funcionam no mundo. Então, eu acho que quando a gente ouve vazio e daí surge essa conotação negativa nihilista de dizer assim, é vazio de sentido, né? É vazio porque é triste, é bobo, chato, ruim. Não é isso que o Buda está afirmando, né? O que o Buda está afirmando é que as coisas são vazias de uma existência inerente, ou de uma existência apenas, né? Então tem essa discussão se precisa usar o qualificador, porque quando a gente fala existência, bhava, surgimento, essas 3 palavras são sinônimos no budismo, a gente está falando do condicionado, né? Então, quando a gente está falando do condicionado, o condicionado todo ele é vazio. Né?
Então, vazio por quê? Porque depende. Uma coisa depende da outra. Se uma coisa depende, ela é vazia. Então, a interdependência é a própria afirmação da vacuidade. Então, o benefício dos seres ocorre através de interdependência, então o benefício dos seres só é possível através da vacuidade. Compaixão e vacuidade são a mesma coisa. Essa é uma afirmação comum no terceiro giro da volta do Dharma, mas não é de forma alguma incompatível com o entendimento do próprio Nagarjuna e com o entendimento que eles ensinavam, já no segundo giro da volta do Dharma. Então, se a pessoa não tivesse entendimento de que compaixão, o relativo e o absoluto são unidos, e que compaixão e vacuidade são a mesma coisa, aí ela vai ter ela vai ser incorrigível, ela vai ter um problema com o entendimento de vacuidade dela, e se ela for por esse caminho, ela não vai nunca entender o Dharma. Então, o vazio é o quê? O vazio é vazio de independência. Vazio de independência. Vazio de existir, do que nós chamamos de existência. Porque quando a gente fala existência, o copo existe. Então parece que o copo existe lá como uma entidade separada. Mas o copo não existe separado do nome do copo, não existe da função do copo, não existe separado das coisas que compõem o copo, da ideia da pessoa que fez, ou da fábrica que fez o copo. Então, todos esses elementos que estão presentes naquele fenômeno particular, eles são todos eles dependentes, né? Então, quando a gente fala que eles são dependentes, é porque eles não têm algo em si mesmo que existe por si só. Então, essa existência por si só é de que as coisas são vazias. Então, como as coisas não são separadas, não existem independentemente, né? Como elas dependem e, portanto, elas não existem por si só, é por isso que os seres podem ser ajudados. Se os seres existissem independentemente e cada um dos seres fosse uma ilha, então os seres não poderiam ser ajudados, não poderia haver mérito. Então a vacuidade é o próprio mérito. Vacuidade é compaixão, vacuidade é mérito. Até se a pessoa quiser, ela com certeza, acho que não vai ser incompatível em nada com o Prajnaparamita, ela adicionar os skandhas ali, ela pode adicionar mérito é vacuidade, vacuidade é mérito. Mérito nada mais é do que vacuidade, vacuidade nada mais é do que mérito. Ajudar os seres é vacuidade, vacuidade é ajudar os seres. Ajudar os seres nada mais é do que vacuidade, vacuidade nada mais é do que ajudar os seres. Né? Tudo isso aí funciona. Aliás, só funciona se for vacuidade. Então, por que nós temos limitações em ajudar os seres? Porque nós não compreendemos a vacuidade. Porque nós acreditamos que tem alguma coisa ali que seja independente em nós mesmos e no ser que a gente está tentando ajudar. Enquanto a gente tem essa fixação numa presença independente, que é o que nós temos o tempo todo, porque nós somos ignorantes, nós temos essas tendências habituais, nós acreditamos na existência, no surgimento, no bhava, na coisa que existe por si só. Né? Quando a gente fala, a gente já está falando da coisa que existe. Não é assim, depois que a gente olha para a coisa, daí a gente diz que ali tem aquilo ali é uma coisa. Não, quando a gente fala a coisa, a gente já está separando a coisa e criando uma coisa independente. Né? Então a gente não está entendendo a vacuidade. Então, quando a gente entende a vacuidade, a gente é capaz de entender as coisas, é capaz de ajudar os seres, é capaz de gerar mérito. É exatamente o oposto do que a Silvia está colocando. Então, parece assim, mas se tudo é vazio, então nada importa. Se nada importa, por que eu vou ajudar os seres? Não, vacuidade nada tem a ver com sentido, nada tem a ver com nada importar. Vacuidade tem tudo a ver com interdependência, com não haver coisas independentes. É isso. Eu já vi até professores aqui no Brasil falando que vacuidade e interdependência são coisas diferentes. Mas, se a gente vai ler o Nagarjuna, se a gente vai nos textos, às vezes as pessoas não têm um conhecimento assim, textual, elas têm alguma prática e até foram autorizadas a ensinar e tal, mas não têm um conhecimento muito grande. Eu não vi no budismo tibetano, mas eu vi em outras formas de budismo afirmações desse tipo. Daí a pessoa está enganada. Ela está caindo numa visão de vacuidade que isso acontece nas melhores famílias, né? Ninguém é perfeito, só porque tem um título vai ser perfeito, né? Então tem que tomar cuidado com as afirmações às vezes aí. Tem muito entendimento errado de vacuidade.
não vou dizer assim dentro do budismo, mas na cultura, né? Então, como eu disse no vídeo da vacuidade, tem um monte de filósofos aí que se apropriam do termo vacuidade no budismo, mas eles não estão falando do que a gente está falando no budismo. É uma coisa bastante específica, né? É importante fazer essa distinção, assim, o que se ensina no budismo sobre isso e o que as pessoas inventaram, ou o que a palavra soa para nós, porque a palavra tem uma conotação negativa, né? Vazio, a gente diz, mas aquele relacionamento era tão vazio, claro, porque não tinha amor, né? Então, eu vivi anos tão vazios, anos sem sentido, anos que a pessoa não sabia o que estava fazendo da vida, daí eram vazios, né? Então, a conotação do termo realmente é negativa na nossa cultura. Mas não é isso, é que a gente está falando por Shunyata, né? Shunyata, não é isso que a gente está querendo dizer no Dharma. Não tem, tem algum... Às vezes, no budismo surge algum tipo de mau humor. Então, é contrabalançado, né? Então, tem ensinamentos de vacuidade, ensinamentos de natureza de Buda. Ensinamentos de vacuidade, ensinamentos de compaixão. Se a pessoa está indo muito para o caminho do mau humor, a gente vai lá e lembra ela de natureza de Buda, lembra ela de compaixão, lembra ela de interdependência, né? Pode acontecer mesmo assim no contexto budista, quando a pessoa já está treinada a ouvir vacuidade sem uma conotação tão negativa, né? Mesmo assim pode soar um certo mau humor assim, quando a gente está falando de vacuidade. Então tem outros ensinamentos. Para que serve o ensinamento da vacuidade? Para cortar a fixação, para cortar a nossa ignorância com relação a esse aspecto de existência condicionada, existência, que é o que a gente chama de existência, né? Então, para aprofundar o entendimento de impermanência, porque impermanência também é uma visão grosseira do que seria vacuidade. Então, os ensinamentos eles têm um uso, né? Quando a gente fala vacuidade, a gente está falando, apontando a natureza da realidade por um método. Tem outros métodos para apontar a natureza da realidade. Vacuidade é considerado um método muito hábil quando a gente tem tendências eternalistas e quando, geralmente de início, né? Então, de início, depois que a pessoa já está ouvindo o Dharma, claro, de início em termos de estudo, né? Em termos de aprofundamento. Não é uma coisa não é um ensinamento iniciante, né? Mas é antes de natureza de Buda, porque a pessoa precisa cortar, normalmente a gente tem uma tendência mais eternalista, para depois, se ficar um vestígio de uma tendência nihilista com o ensinamento da vacuidade, a gente fala de natureza de Buda. E se, né, com a natureza de Buda surgir alguma ideia, alguma noção de eternalismo, volta sempre para a vacuidade, para, né, cortar né, o Sutra do Diamante fala, é lapidar um diamante, assim, né? Então a gente está cortando mesmo para a coisa refletir a luz da melhor forma possível, né? Para se evidenciar as qualidades do Dharma, do praticante, né? Então corta essas fixações, né? Corta esses hábitos. Então a vacuidade serve esse ensinamento cortante, né? Pode soar mal-humorado, mas não é assim. Com certeza não é nem em qualquer sutra desse, não é não há mérito, não há sentido, não, isso daí é alguém que adicionou ao Dharma, isso não existe, não está no ensinamento. Então, assine meu canal. Se quiser, clica naquela sinetinha que faz a notificação chegar. Por favor, assine meu boletim informativo por e-mail. E nós nos vemos na prática do Dharma.
ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive o mérito gerado por essa prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e o sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais como o tecido do sonho durante a noite e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Ganirawe Korajin Kazumbana Dewa Malujin Wene Jerezi Wantejin Jazo Eza Peka Jabadu Tenjo Chi Om Sochi Jamin Jabene Jana Sawa Kunchatu Jeo Zetari Baben Jondo Toteru Pemoni Jogizazu Datu Tenjo Chi Chime Kunye Pema Samba Wasa Sona Jante Senu Pai Garju Wanshu Juki Trupiko Kusese Shin Sesinda Shin Shua Jingme Tuju Trupanangi Wancho Tuno Tupatenor Buyen Neko Pomolura Sane Lundu Tileta Tenjo Chi Peme Jason Peme Rizo Jepeme Dan Laji Kusesu Wan Pema Chochi Drama Rizo Jindoni Peme Lunchi Truju Chi Pende Jumane Jumbo Tempa Yori Nepa Dan Tempa Zimpe Jebonan Kusenja Sentenjo Chi do Sun San Jagoro Rimpo Shengon do Kundate Wachi Boja Bache com Sato da Passa Sua Dev So Jinja Lap do So Shinan Sangwe Bache Joa Dan Zambalon de Rupa Jinde Lobo Mahon Bajagoro Pemasa de Ken Loja Zon Eloja Zan Lisa Sun Japa Pedro de Shosun Guarda Mira do Sungele Show